Olá, você chegou a mais um vídeo gravado diretamente dos nossos estúdios do Web Summit 2022 em Portugal. Recebendo agora Mônica Magalhães, que é multifunção, tive que fazer uma colinha aqui para não perder nada, fundadora da Disrupta, agência de futuro, especialista em inovação, colunista da Época Negócio e chefe de conteúdo da She Loves Future, que é um perfil na internet, um perfil no Instagram. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Eu que estou super feliz de estar aqui junto com vocês. Eu sou muito fã do César, sabe? Eu já queria fazer essa conexão com vocês. Passei aqui na frente do evento, vi que vocês estavam aqui no stand do Brasil. Falei, deixa eu ver se eu conheço alguém aqui, se eu vou falar com alguém. E eu tava só aqui na frente, na porta, alguém já gritou lá de dentro assim, Mônica! Eu falei, gente, que serendipity, né? E era uma seguidora minha que tá aqui, e aí já me convidou, já me abraçou, já ganhei um livro, já conheci o Eduardo. Então foi maravilhoso, assim, já criamos uma conexão aqui. Era pra acontecer mesmo. Super, super. Mônica, então, esse já é o seu quarto Web Summit. Isso. Que análise você faz comparando 2022 com o seu primeiro 2018 do próprio evento, né? E do que tá acontecendo no mundo? Nossa, é interessante isso, né? Porque foram momentos diferentes, né? Eu vivi esse momento antes da pandemia, durante a pandemia... AP e DP. Isso, exatamente. E agora pós-pandemia, então é interessante a gente olhar para essa jornada passado, presente e futuro. Eu acho que assim, eu acho que a gente já estava num processo de aceleração tecnológica, né, muito grande antes da pandemia, né, e o evento já estava muito grande. Depois, com a pandemia, essa aceleração tecnológica aconteceu, mas a gente estava dentro de casa, a gente não estava vivenciando aqui o evento. Então, quando a gente voltou no pós-pandemia, eu senti que foi, sabe esse negócio que a gente vai no evento de inovação e a cabeça faz boom, né, e enche de informação? Acho que a gente viveu muito esse momento no ano passado, porque a gente pegou a curva de aceleração da tecnologia, mais os 2 anos que a gente estava ali na pandemia, dentro de casa, e a gente estava isolado, não estava nesse contato todo. Então, acho que o ano passado foi um ano muito especial, porque foi um ano de volta, um ano assim, vamos voltar para o presencial, se conectar, calor humano. Ano passado foi um ano muito especial. Esse ano também está sendo um ano muito especial, porque assim, tamanho da delegação de brasileiros, eu fico muito feliz de ver essa quantidade de brasileiros circulando no evento. Eu acho que a gente se inspira demais, volta para o nosso país e a gente está precisando desse momento muito inspiracional. Então, acho que são momentos diferentes, né? E é muito legal você olhar para esse histórico, olhar para trás e você ver o quanto que a gente vem amadurecendo também, eu principalmente quando pessoa e profissional, o que foi o primeiro evento para mim, que é aquele uau, né? Eu sempre falo que a primeira vez que você vem num evento como esse, é como se o trem estivesse passando e aí você tem que ir correndo, né? E aí para você acompanhar o trem, você se cansa e dá aquela fome. Então, porque o primeiro é uma infinidade de conteúdo, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas depois, nos outros anos, é como se você estivesse dentro do trem. E aí é mais fácil porque você está vendo as coisas passarem e você está conseguindo acompanhar. É rápido, mas você consegue acompanhar. Então, acho que são dinâmicas de crescimento, amadurecimento do evento e da gente também, né? Como profissional, se você consegue criar aí uma jornada de acompanhar também ao longo dos anos essa presença aqui no evento. Bom, o ano passado ele voltou para o presencial, mas não no normal, né? Houve restrição de quantidade de público, as pessoas tinham de usar máscara, porque ainda estávamos com restrições por causa da pandemia. Esse não. Esse é como se tivesse parado em 2019 e voltou agora. Isso. Esse ano, 2022, né? Você sente que as pessoas estão mais ansiosas ou estão pelo presencial, Qual a sua impressão, assim? De calor humano? Dos contatos, Eu acho que pela quantidade até de brasileiros que a gente vê aqui, as pessoas estavam, assim, elas estão muito focadas em networking. E eu acho isso muito legal, porque, assim, é uma troca, né? Um evento grande como esse, quanto maior a representatividade, maior a quantidade de pessoas que você traz, seja da sua empresa, dos grupos que você se conecta. Eu, por exemplo, estou em acho que 5 ou 6 grupos de WhatsApp de Web Summit. Cada um está marcando coisas diferentes. Mas eu acho isso muito bacana, porque a gente brasileira, a gente gosta desse calor humano, a gente gosta dessa troca. E a troca é boa porque ela constrói aprendizados diferentes. Não tem como a gente, né, ver cada uma pessoa assistir 1000 palestras, não tem como. Mas se uma assistir 10, a outra 10, a outra vê 10 startups, a outra mais 10 startups, depois a gente constrói uma coisa colaborativa, é muito rico. Então, assim, para mim, esses eventos, eles são uma grande oportunidade da gente se abastecer de conhecimento, e muito conhecimento num curto espaço de tempo. Isso é muito precioso para quem tem uma vida corrida, né, no dia a dia. Bom, essa é a edição com o maior número de brasileiros, de startups, da delegação brasileira, né? Todos os recordes. Como é que você enxerga hoje
o ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil dentro do mundo? Muito legal a sua pergunta, Vanessa. Eu acompanho não só esse, né, mas outros eventos de inovação que tem pelo mundo afora, né? Eu acho que tem alguns eventos de inovação que acontecem aqui na Europa, Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, enfim. E eles são diferentes, cada um tem uma característica. Eu gosto muito, assim, startups aqui na Europa, as startups europeias, os ecossistemas, né, a forma como eles estão organizados, é muito interessante, porque, por exemplo, você pega a Alemanha, eu fui ali, conversei no stand da Alemanha, né, e eles estão numa organização que assim, eles acabaram concentrando as startups muito por região. Então, é como se eles tivessem dividido, vamos fazer uma comparação com o Brasil, né? Como se eles tivessem pego assim, olha, aqui no Nordeste, as startups vão ser as de sustentabilidade, porque a região propicia o impacto do aprendizado e da evolução desse tipo de negócio. Aí depois a gente vai para o sul, a gente vai para o norte, a gente vai para o agro, e cada região do país, ela favorece um impacto diferente na evolução daquele negócio. E a Alemanha pegou e criou ecossistemas de tipos de startups, né? E juntou tudo isso aonde ela acha que a região favorece mais, mas ainda assim conectou todos esses ecossistemas para que eles se conversassem. Então, eu achei isso muito interessante, é um aprendizado. Mas falando de modelo de negócio mesmo, eu acho que assim, a Europa nesse momento está vivendo uma grande crise de transição de energia e a gente vê isso refletido aqui. Sim, especialmente fortemente. Por causa da guerra, vale a pena a gente fazer esse parênteses, porque a Alemanha era altamente dependente do gás que vinha da Rússia, né? E a União Europeia determinou como sanção a Rússia econômica por causa da invasão ao território ucraniano, não é? A compra do gás vindo da Rússia. Então, a Alemanha que é a maior economia do continente, está desesperada, né? Exato. Então, a gente consegue ver isso refletido aqui, né? A gente vê um pouco da cultura de cada país. Quando a gente fala dessas startups de energia, não são tantas, né? Eu contei quantas eram, né? São 27 startups hoje que estão trabalhando no setor de energia elétrica aqui dentro desse evento. E as 27 são de energia verde. Então, apesar de serem poucas, são muito direcionadas num resultado positivo. Mas quando eu vou para os ecossistemas no Brasil, que foi a sua pergunta, né, e eu olho para o que a gente tem, eu acho também que a gente está, né, bem organizado. Eu vejo o ecossistema de agro, o ecossistema de financeiro, e eles estão mais ou menos dentro das regiões do país que também favorecem. Apesar da gente não ter elaborado esse plano todo de desenho, mais ou menos a gente acomodou as coisas assim. Né? Mas é interessante que aí a cultura da inovação ela é diferente, porque a gente aborda as nossas necessidades locais, né? Então, todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, as nossas startups de impacto são diferentes das startups de impacto que a gente vê aqui. Aqui eles estão discutindo a crise de transição de energia. Lá a gente está discutindo outras coisas nesse momento. Então, os temas acabam sendo diferentes porque eles refletem muito a cultura do seu país. Mas até aí eu acho que é super válido e é o que tem que ser. Se a gente for olhar para o continente africano, as dores que eles têm são outras e eles estão construindo outro tipo de inovação, né? Então, ela reflete muito também a cultura do seu país. Porque as necessidades de cada um, né? As necessidades fundo, sociais do Brasil são diferentes das necessidades sociais do continente europeu. Aqui eles estão discutindo zero carbono, como é que a gente vai evoluir o mundo para descarbonizar o mundo. E lá a gente está, ainda no Brasil, a gente está, assim, as nossas startups de impacto, elas são isso. A gente tem ainda, né, as nossas crises com diversidade, as crises básicas, né? Então, startup de impacto no Brasil, às vezes, é aquela dona de casa que está ali tentando vender marmita. Isso é impacto para a gente, né? Nas comunidades, nas sociedades. E tá tudo certo, né? Cada um reflete o seu momento de cultura e as suas necessidades, como você mesmo falou. Dessa edição do Web Summit, que insights você conseguiu pescar e que foram bastante significativos para você? Cara, acho que não tem nem, assim, que questionar, né? O Web3, ela dominou o line-up inteiro. Assim, antes de vir para cá, quando eu estava fazendo a seleção ali dos temas que eu queria acompanhar, e aí eu vi o Web3, 30... Não, na verdade, eu já venho em evento de inovação há muito tempo, mas Vanessa, eu posso falar para você, eu nunca vi tanta energia depositada num único tema em nenhum outro evento que eu tenha ido, como eu vi o Web3 aqui, né? Então, assim, realmente é algo para a gente pensar, parar, procurar entender o que é, porque vai ter um impacto tremendo. Então, o Web3, para mim, permeou todas as trilhas. E a grande dica que eu dei para as pessoas que vieram comigo, eu falei, gente, não se preocupem em entender a tecnologia em si, mas pensa o seguinte, como isso impacta a sua indústria? Porque é uma história desse tamanho, se a gente for parar para falar assim, nossa, olha ali na mídia, no agro, no criador de conteúdo, no entretenimento, na indústria, impacta de forma diferente cada uma das indústrias, né? Porque a própria Web 3.0 é ampla demais. Ela é essa revolução
da internet dentro da internet. Exatamente, que impacta todas as indústrias, né? E eu falei, não tenta entender tudo, porque vai dar uma confusão. Foca na sua indústria, o que vai impactar de mudança para você, faz uma imersão nisso para você sair daqui e levar um aprendizado mais consistente. Que tema você sentiu falta nessa edição do Web Summit? Que tema que eu senti falta? Olha, eu acho que assim, eles conseguem... Olha, eu realmente assim, quando a gente pega a Web3, ela amarra muito as criptos, né? Então, eu acho que em todas as palestras de cripto, estavam lá ali intrínseco também o tema do blockchain, então acho que não é só Web3, mas criptos, Web3, blockchain, todos eles estavam meio que misturados, junto com o NFT também, porque acho que tudo mais ou menos faz parte do mesmo conjunto de informação. Mas eu achei que a gente não falou tanto quanto a gente falou nos outros anos de descarbonização do mundo, né? Tem algumas palestras, mas não é o grande tema. Eu acho que ainda por conta dessa crise de energia, a gente tem sim também isso fortemente no tema, mas não é aquele... Eu achei que viria muito mais forte por conta da guerra, né? Eu achei que esses temas de conflito, os temas talvez mais de people, iam estar mais em evidência por conta da guerra. Então eu acho que está bem tech, e tá menos people. Os temas que a gente fala de pessoas, né? Diversidade, sustentabilidade, descarbonização do mundo, planeta, acabaram ficando em segundo plano, porque esse grande tema da Web3 trouxe muita tecnologia para dentro do evento. E painel, sentiu falta de algum painel ou de algum setor mesmo, algum pavilhão dedicado a algum tema? Eu acho que esse de energia, porque eu realmente esperava que a gente estivesse falando isso. A gente tá na Europa e eles estão vivendo uma grande crise, né? De energia elétrica, né? Então eu realmente achei que esse tema ia estar mais abordado aqui. Talvez Portugal não é uma cidade que a gente fala o seguinte, olha, aqui eu acho que eles não estão com isso, porque talvez não seja tão frio quanto mais o norte da Europa, né? E até porque o próprio Portugal, ele não era muito abastecido pelo gás vindo talvez da não Rússia. Tenha essa dependência. Não tem esse impacto assim. Inclusive as discussões são como a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que são mais independentes em relação ao gás da Rússia, podem ajudar toda a Europa. Então, essa é a discussão de construção de gasoduto, nesse primeiro momento, para transporte do gás natural, mas para o futuro do hidrogênio verde. Isso, perfeito. Entende? É isso que eles têm discutido hoje, têm tentado negociar, e aí entra a política, não é? Sempre. E aí são outros 500 quando entra a política. Eu estava aqui conferindo os números desse Web Summit, porque são 5 pavilhões, né, Mônica? E eles ocupam uma área de 204 mil metros quadrados. É muito grande. Você acha que é o maior número também em tamanho, né? Número de gente, mais de 70 mil pessoas, 204 mil metros quadrados. Já está grande demais? Perfeito, adoro isso, porque assim, essa é uma questão, eu sempre me questiono, quando eu chego aqui, às vezes, já é o segundo ano que eu chego, e bate assim até uma dorzinha, porque eu realmente acho assim, 70 mil pessoas é muita gente, sabe, num evento, e é muito legal você ter todo mundo aprendendo, eu adoro que as pessoas se interessem por inovação, porque eu acho que a gente precisa levar isso para o nosso país e os outros países, e eu acredito que essa evolução, esse progresso da humanidade passa por isso. Só que, por outro lado, é muito custoso quando a gente pensa em custo para o meio ambiente, né? Porque a gente sabe que o impacto que o ser humano causa no ambiente é maior do que qualquer outra coisa. Então, é o lixo, é a comida que a gente consome, é a água, é tudo. E aí eu fico sempre me questionando, porque eu acho que realmente... é um pouco contraditório quando você está num evento de inovação que fala de sustentabilidade, fala de descarbonização do mundo, só que ao mesmo tempo você coloca 70 mil pessoas. E aí eu acho que realmente seria muito inovador se o Pat Groove, que é o CEO do evento, né? Eu acho que seria muito inovador um evento de inovação falar, olha, são 10 mil pessoas e o restante vai assistir online porque a gente está aqui colaborando para a descarbonização do mundo. Ou vamos divulgar que a gente está fazendo crédito de carbono aqui para a gente ser net zero no nosso evento. Acho que tem algumas iniciativas, não estou falando, né, de forma geral, tem algumas iniciativas que são bacanas, mas eu acho que realmente a gente deveria limitar não só neste evento, mas em todos os eventos que acontecem. Eu falo até de eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, né? Assim, a gente sabe o custo para o país que recebe um evento desse, o custo que é para o meio ambiente. Imagina o tanto de gente que voou, né? Avião para lá, avião para cá, para estar aqui hoje. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que refletir. Como evento de inovação, se está fazendo sentido a gente criar eventos tão grandes. Bom, o ano que vem vai ter o primeiro Web Summit na América do Sul e vai ser no Brasil, né, no Rio de Janeiro. O que é que você acha que poderia ser replicado, uma coisa bacana,
dessa edição do Web Summit que valia a pena ser replicada, né, lá no Rio de Janeiro, e uma coisa que não deveria ser replicada, uma coisa que deveria ser repensada. Ou seja, um ponto positivo que deveria ser copiado e um ponto negativo a ser evitado no Rio. Eu acho que isso que a gente falou aqui agora é um bom aprendizado, né? Até porque a gente já passou por um histórico de Olimpíada no Rio de Janeiro, que foi um evento grande. Eu imagino que o evento do Rio seja um evento mais pocket, né? Não seja um evento tão grande quanto esse. É a expectativa de menos da metade. Isso, perfeito. Mas eu daria muita luz para as startups brasileiras, porque eu acho que, assim, pensando em grandes eventos no Brasil, eu vejo eventos com muito palco, com palestrantes, né? Mas eu não vejo eventos assim que você tem 2.000 e tantas startups reunidas num único local para mostrar inovação. Então, acho que é uma grande oportunidade da gente replicar isso que, para mim, aqui é um ganho que a gente tem aqui. Porque eventos com palestras tem muitos, mas evento que reúne 2.200 startups tem poucos. Então, isso daqui eu acho que é uma coisa muito vencedora, sabe? Essa troca, essa inspiração que a gente tem, você passa, conversa ali com aquele founder, ele conta de onde veio a ideia dele, aquilo te inspira, você volta para o seu país, né? E você consegue se abastecer dessa energia toda que é muito positiva. Eu acho que a gente não tem isso no Brasil, isso é um modelo muito campeão do Web Summit que a gente deveria levar para a gente lá como modelo e tentar fazer isso acontecer. E aí, se eu dissesse para você uma coisa que eu acho que a gente não deveria, realmente encher com 70 mil pessoas. Eu acho que a gente deveria pensar o seguinte: o que é saudável, até que ponto a gente consegue realmente empatar o nosso custo aqui de carbono, e aí vamos tentar viver esse momento de evento de inovação sustentável, de fato, que talvez a gente não tenha conseguido fazer aqui. Entendi. Mônica, foi um prazer, muito obrigada pela bom. Participação aqui, por essa conversa, por esses insights Obrigada. Maravilhosos que você trouxe. Eu que estou super feliz. Obrigada pelo convite. Bom restinho de evento para vocês. Para você também. E você pode acompanhar outros conteúdos que nós gravamos aqui diretamente do Web Summit 2022 em Portugal, aqui nas nossas redes sociais do César. Até o próximo. Deu certo? Deu Tudo ótimo, bem? foi ótimo. Foi? Muito obrigada.